Vibrações. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olha só, hoje é terça-feira e eu estou aqui com vocês. Vocês ouviram umas patitas porque é a minha bebezinha que está aqui andando e quando eu sempre faço meus programas ela quer estar próxima. Só que como a gente está limpando o tapete, a patinha dela vai fazer barulho e ela está pedindo colo. Mas o importante é o quê? A gente está reunido todo mundo em família, eu aqui com a minha família, vocês com a família de vocês e todos nós com essa família linda chamada Paulo de Tarso. Porque aqui a gente, no momento, está estudando sobre a vida de Paulo de Tarso, através das epístolas, tudo aquilo que ele fez de maravilhoso para nós, através das epístolas. Então, é uma delícia saber que a gente pode contar com a companhia de vocês, com a companhia dessas meninas, nesse programa que é gravado, e vocês podem assistir este programa quando vocês quiserem. Podem rever o programa, para quem já assistiu ao vivo com a gente, porque é um estudo, então às vezes fala para ela falou aquela coisa, deixa eu voltar aqui para poder tentar entender. E aí o que eu faço também? Porque às vezes elas falam algumas coisas, eu falo, isso aí eu não sei. Aí eu falo que eu tenho meu caderninho vermelho, né? Eu chamo meu caderninho de Ghost, tá? Vai aparecer invertido para vocês. Chama Ghost Saltine, ou seja, a fantasminha Saltine, né? Então vocês podem fazer sempre, olha, eu vou anotando tudo que elas falam, às vezes eu ponho umas corzinhas, coisa de arquiteta, né? E a gente faz o quê? Consegue acompanhar e anotar aquilo, olha, isso aqui eu preciso pesquisar, isso aqui eu preciso ler, isso aqui eu não sei nada, e continuo sabendo um monte de coisa, mas é para isso que a gente estuda, para isso que existem programas como este, que trazem para a gente conteúdos importantíssimos para a nossa transformação moral. Às vezes a gente fala assim, nossa, a vida está tão difícil, nossa, as coisas estão tão difíceis, nossa, que mundo mais chato, nossa, as pessoas estão muito mais... Mas o que é que você está fazendo para que esse mundo fique bom? Então, junto com esse estudo que essas meninas tiveram o maior carinho de preparar para a gente, né? E para a gente, sim, elas começaram esse programa, esse estudo na Casa do Caminho, né? Eu já vou dar a palavra para elas. Esse programa na Casa do Caminho de São Paulo, ali da Rua Estado de Israel 59, uma coisa assim, é uma casa onde nós começamos no estudo espírita, né? Elas começaram esse programa e depois elas desenvolveram esse programa para trazer para a gente, para a internet. Para quê? Para atingir muito mais pessoas ainda. Porque a gente vê programas que falam sobre, espíritas, inclusive, que falam sobre as epístolas. Elas vão
detalhado. E assim, às vezes fala assim, eu podia detalhar mais ainda. Claro, sempre pode, mas é bom trazer esse todo para a gente entender, desmistificar o pensamento de Saulo de Tarso, de Paulo de Tarso, a vivência dele e as mensagens que o próprio Cristo trouxe para a gente, porque muita coisa a gente não entende, e Saulo ele transforma isso de uma forma simples. E a gente aprende que nada na vida é como é. As coisas são quando a gente vivencia aquilo, e elas estão trazendo para a gente essa vivência, como? Levando a gente até o momento da vida de Saulo de Tarso, até aquele período, né, do cristianismo primitivo. Se vocês lembrarem, para quem nos acompanha aqui, elas começaram explicando sobre o cristianismo primitivo, ou seja, a gente entender todo aquele contexto e fazer essa adaptação para o hoje. E isso que é o importante, porque a gente não quer só saber da vida de Saulo de Tarso, nós não somos curiosos nem fofoqueiros, né? O que nós estamos querendo é aprender com ele, que detalhou tudo aquilo que o próprio Mestre Jesus veio trazer para a gente aqui na Terra. Não foi somente Saulo, mas Saulo teve um grande papel na divulgação dos ensinamentos do Cristo para os não gentios, né? E além de levar também para os judeus daquela época, ele também disseminou isso para o mundo. Então, talvez hoje, o Cristo não seria o Cristo que foi se não fosse essa dedicação, essa determinação que o próprio Paulo de Tarso teve para trazer para a gente. Eu fico falando Saulo e Paulo, porque nós estamos estudando o livro Paulo e Nós, Paulo Estevão, e fala para quem não conhece, Paulo, antes de assumir o nome Paulo, ele era Saulo de Tarso, que depois, para quem sabe a história, sabe quando esse depois, para quem não sabe, vai pesquisar, que é lindo essa história, ele se transforma em Paulo, e é onde ele traz essa magia, né? Ele demistifica a vontade do Cristo e também orienta aqueles que eram, né, enxergavam assim, né, que eram os fariseus da época também, que vinham com ensinamentos arcaicos, não errados, mas que eram para a época de Moisés, por exemplo, e ele começa a trazer aquilo com o olhar de Cristo, ou seja, da caridade, do amor, né? A gente falou aqui, né, na Coríntios 1, capítulo 13, né, a gente falou sobre o amor, né? Então, ele traz isso para a gente. E aí eu vou parar de falar, porque eu não sou besta, de dar uma aula dessa que elas estão trazendo, elas têm tudo, eu estou aprendendo com elas. Eu falo que depois de ler, de estudar, porque eu já tinha lido, estudar Saulo e Paulo, eu sou outra pessoa. E agora elas estão me trazendo essa oportunidade de conhecer a continuação, os outros detalhes da vida. Então eu só posso agradecer a vocês, começando pela Heloísa. Olá, Elo. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria, muita gratidão no coração que estamos aqui, nós reunidos aqui com as nossas amigas, vocês do outro lado da telinha. A gente espera que essa tarde seja mais uma tarde de muito aprendizado, de muita amorosidade também, né? Não só aprendizado, mas junto com a amorosidade, com essa fraternidade que nos une. E, como você disse, essas cartas são tão, assim, importantes, né? São importantes na minha vida, que até Pedro falou, né? Que as cartas de Paulo era como se o próprio Jesus estivesse ali falando. Então, olha a importância dessa carta, a importância do trabalho de Paulo, né? Nessa divulgação do cristianismo, porque senão talvez esse ensinamento de Jesus ficasse lá cercado só entre os judeus, né? Se perdesse lá naquele meio e não tivesse espalhado com essa força, com tudo isso que Paulo nos trouxe. Então, Paulo realmente é uma figura assim admirável, né? Que a gente tem que se espelhar, tem que tentar se aproximar da maneira dele ser, do seu dinamismo, da sua fé, principalmente, né? Da sua força de vontade, de nunca amolecer, de sempre estar lá firme e forte na divulgação do cristianismo. Então, a gente gostaria que todo esse conhecimento, né, se espalhasse mesmo. Não, então, não é para ficar só com a gente, é realmente para espalhar para todos que estão nos ouvindo e que todos consigam aproveitar esses ensinamentos, transformando em coisas práticas na vida de cada um. Então, sejam todos muito bem-vindos e
muito bom estar aqui com vocês. Maravilha. E aí, nessa continuidade, a gente teve aqui a nossa Sandra, né, que traz para a gente, que está trazendo para a gente o Coríntios 2, né, Sandra? É muito bom estar aqui outra vez, uma alegria muito grande. A Elô falou uma coisa muito importante, né? A nossa grande vontade é realmente divulgar esses nossos estudos, né? Porque nós também estamos aprendendo, nós também somos eternos aprendizes, mas a gente vai se transformando, como você falou, Eurídice, à medida que a gente vai incorporando na nossa vida conceitos tão importantes que foram trazidos nas cartas de Paulo, que, como a Elô falou, muitas delas são as próprias palavras do Cristo que Paulo recebia, né, através da sua mediunidade. E, e para nós é uma alegria poder fazer esse trabalho. E eu estava lembrando aqui, né, de que, na verdade, todos somos ferramentas de Deus. É uma coisa tão importante, somos instrumentos, todos nós, cada um com aquilo que tem e que pode dar. O pior é você ficar fechado em si mesmo. Então, Paulo entendeu isso depois, porque a gente sabe que Deus trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar através de nós, né? Então, primeiro ele precisa amassar esse barro que somos nós, né? Mas quando a gente está num ponto já favorável, é o ponto de você dar, de você distribuir, compartilhar. Então, é uma grande alegria nós estarmos aqui. Estudamos muitos autores, né? Escutamos muitas palestras de pessoas realmente comprometidas com esse estudo das epístolas. E aquilo que a gente Algumas conseguiu nem abarcar. espíritas, né, Sandra? Nem espíritas, não. A gente estudou teólogos, vários autores, né? E que todos têm a sua posição, seu modo de enxergar, mas todos trazem coisas muito boas e a gente tem que compartilhar. Então, é com humildade que a gente está aqui, porém com felicidade de poder também ser um divulgador da doutrina de Jesus, das cartas de Paulo. Um grande abraço a todos e espero que vocês gostem daquilo que a gente vai continuar falando sobre Coríntios 2. Yes. E a gente, hoje nós não teremos a nossa Soninha com a gente, ela vai estar nos acompanhando. Hoje inverte, né? Sábado passado eu tive um problema de conexão, algumas coisas assim, não consegui entrar. E aí, Soninha também vai estar nos assistindo. Soninha, um beijo grande para você. E a nossa Kátia está chegando daqui a pouco, então vamos aguardar a Kátia aqui para nos acompanhar. E aí eu só quero colocar uma mensagem aqui que a Lucélia colocou, a Kátia aqui, ó, dizendo: logo estarei com vocês. Estamos te aguardando, Kátia, não tem problema, vem aqui tranquilo. E aí a Lucélia colocou uma mensagem que eu gostaria de colocar. Ó. Boa tarde e boa noite a todos. Hoje não poderei ficar online. Que bom termos a oportunidade de ouvir em outro momento no offline. Obrigada pela oportunidade. Essa oportunidade o Tavares nos fornece através aqui do StreamYard, que é distribuído pelo Facebook e pelo YouTube, fica gravado nessas plataformas, onde vocês poderão assistir e acompanhar. Não precisa estar ao vivo com a gente. Se tiver, beleza, porque é como se fosse uma festa de aniversário onde eu cantaria parabéns só para mim, eu sozinha. Mas eu sei que vocês vão estar cantando parabéns comigo, nem que seja no futuro, não tem problema. E temos outras pessoas que nos assistem, que nos acompanham. Isso é uma delícia, poder contar com todos vocês. Mas o que é o objetivo nosso aqui com este programa? É que vocês, em qualquer momento do tempo, que vocês estudem, né? E não posso estar ao vivo? Tá tudo certo. Assista quando puder, estuda quando puder, debatam com os seus amigos, com os familiares, com os inimigos, que daí eles os deixarão de ser, e também curtam, né? A Sandra até mandou uma mensagem essa semana, eu sempre falo para vocês, né? Curtam, dê o joinha, ó, o joinha meu vai aparecer aqui para vocês darem, tá vendo? Ó? Deem o joinha, o coraçãozinho também, se tiver um coração no de vocês, vão lá, dê o coração e faça com que essa mensagem
seja divulgada para muito mais gente. Isso só vai acontecer se vocês derem esse curtir e esse coraçãozinho ou fizerem comentários. Por quê? Porque a internet vai pegar os programas que mais são comentados, curtidos, coraçãozinhos, e ela vai entender que esses programas, independente do conteúdo que ele tem, esses programas vão acabar sendo vão aparecer como referências para quem estiver procurando um tema, por exemplo, como epístolas, no caso, visão espírita. Né? Então, vai vir um monte de explicação e talvez a pessoa, não necessariamente aquilo é verdadeiro. Agora, se você entende que este é um programa com conteúdo sério, responsável e verdadeiro, então a gente agradece que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês coloquem o coraçãozinho, se quiserem comentar, mesmo que que você esteja assistindo gravado, tá bom? Pode fazer isso. E outra coisa também importante, vocês podem pegar se tiver dúvidas ou quiser fazer algum comentário, podem encaminhar aqui embaixo fica passando agora tá amarela essa faixinha, né? Nessa faixa amarela tem esse número de WhatsApp que está aparecendo agora, 5584 981853100. Vocês podem encaminhar os comentários, as perguntas, até assim, oi, legal te ouvir, a gente recebe. Pode encaminhar o que você quiser também pelo WhatsApp, porque daí isso vai chegar até a gente. O Tavares, que é o responsável por este programa, né? Ele vai trazer para a gente, vai encaminhar para a gente essas perguntas, e essas perguntas vão ser respondidas no programa seguinte, ao vivo, para que vocês possam acompanhar. Ou então, se não quiser vir ao vivo, como eu falei, pode assistir no programa seguinte quando chegarem as perguntas, porque essas meninas maravilhosas vão responder, mesmo se forem sobre as epístolas que já foram passadas aqui. As epístolas que não foram passadas, obviamente, não terão respostas ainda, mas as perguntas, caso você já esteja lá na frente, as perguntas ficarão guardadas e serão apresentadas no momento oportuno, tá bom? Nenhuma pergunta fica sem resposta, mas para isso a gente precisa muito que vocês participem. Participem mesmo, independente do país que você esteja, tá bom? Participem, porque as pessoas vão receber verdades verdadeiras sobre o tema, né? Então, para não falar muito mais, eu vou abrir agora, meninas, para a gente fazer nossa oraçãozinha de abertura, tá ok? Pode ser? Porque a Kátia tem bastante coisa para falar para a gente. Não sem antes dizer para vocês, tem a aguinha de vocês do lado, a minha está aqui engarrafadinha, porque ela está geladinha, aqui está quente. E tem a garrafinha do lado, né, para poder fazer receber esses fluidos maravilhosos que vão com certeza chegar até a sua casa durante esse estudo, durante esse programa. Eu, na dúvida, eu sei que não precisa, mas eu abro a minha aguinha aqui, só para facilitar a vida para o meu amigo espiritual. Vamos agora fazer a nossa oração, tá? E vou colocar uma imagem bem linda para ter uma boa inspiração para essa oração. Então, neste momento, Senhor da vida, nosso Mestre Jesus, agradecemos pela bênção deste momento de estudo e reflexão, reunidos em Teu santo nome, buscamos compreender melhor as lições deixadas aqui pelo nosso querido Paulo de Tarso, cuja coragem, fé, amor tanto inspiraram e continuam a iluminar os caminhos da humanidade. Que os nossos corações se abram à mensagem da verdade do Cristo, que nossas mentes se mantenham claras para aprender e que a fraternidade e a esperança sejam marcas desse encontro entre nós aqui, deste lado da tela, e vocês do outro lado. Ampara-nos, Senhor, para que não sejamos apenas ouvintes, mas sim, principalmente, praticantes fiéis do Teu ensinamento, nem que seja lentamente, a cada dia, mas que possamos aprender e praticar. Que a luz da Tua presença nos envolva, Mestre Jesus, trazendo paz aos nossos lares e fortalecimento às nossas almas. Esteja conosco e que possamos nós, conscientemente, estarmos contigo de forma responsável. Que assim seja.
Eu sempre falo, né? Esteja conosco, mas que possamos nós também estar com Ele, porque a gente sempre fala assim: Jesus me ajuda, Jesus me ilumina, Jesus me inspire. Aí a gente esquece de falar: Jesus, eu estou te ajudando também a me ajudar, Jesus, eu estou te ajudando a me iluminar, Jesus, a gente só pede, né? Mas esquece que uma parte dessa responsabilidade também cabe a nós, não é muito fácil, né, não, meninas? Vou entregar para você, Sandra, o programa. Tá bom, muito obrigada. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso. Você vai por aí, Eurídice? Ah, isso, os slides, isso mesmo. Então, nós vamos dar continuidade à segunda carta aos Coríntios. Nós estávamos falando em salvação, fizemos algumas explicações a respeito disso, porque o Paulo ele vai falar em muitas cartas sobre essa questão da salvação, né? E, e ele vai explicar muito bem que essa salvação não se consegue por milagre, porque nós sabemos que houve um desvio de entendimento por muito tempo, por muitos séculos, achando que bastava que se fizesse alguns rituais, algumas coisas e pronto, já se estaria salvo, já se estaria livre de todo o pecado, de todo o erro. E o Paulo explica muito bem que não é nada disso que acontece. Então, ele fala que eis agora o tempo favorável por excelência, eis agora o dia da salvação. Lá no final, no capítulo 6, no versículo 2. Então, nós temos que ficar atentos. Kátia, desculpa. Sandra, desculpa. Consegue colocar em página inteira? Porque daí fica maiorzinho para a gente enxergar. Ah, desculpe, eu esqueci disso. Não tem Ah, problema, eu eu estou aqui para esqueci lembrar. desse detalhe. Ficou É que a melhor? minha idade me ajuda a lembrar, para ficar maior a letra. Ficou melhor. Então, ele está dizendo exatamente que nós temos que nos movimentar agora. Ele falava lá para os coríntios, mas esse agora é para nós, é para sempre. Toda hora é hora de você buscar a sua salvação. E buscar a salvação é esse processo de transformação moral, essa reforma íntima que os espíritas sempre falam, né? Essa mudança de patamar evolutivo, de padrão material, de padrão ainda carnal, para um padrão mais espiritual. É isso que Paulo fala, né? Então, hoje nós já compreendemos, eu estava falando exatamente isso, que Deus nos dá as ferramentas, né? E nós é que temos que agir, nós temos que nos movimentar, não temos que ficar esperando. A Eurídice falava agora mesmo, nós sempre pedimos, Jesus me ajuda, Jesus vem até nós. Nós é que temos que ir até Jesus, nós é que temos que ir até Deus. Quer dizer, nós temos que aumentar a nossa vibração, a nossa frequência vibratória, sair um pouco da materialidade em que vivemos constantemente para termos momentos dessa espiritualidade maior que nos eleva, que nos aproxima de Deus, que nos leva até Jesus. Então, ele nos dá as ferramentas e nós temos que movimentar para nos transformar. E fazer o quê? Crucificarmos, a gente está usando aí o simbolismo da cruz, crucificarmos as nossas más inclinações. É esse o simbolismo da cruz, né? Não é aquela coisa da física que impressiona tanto a gente, né? Mas é, é o simbolismo dos nossos erros, da nossa materialidade, dos nossos, Paulo chamava de pecado, hamartia, né? Dos nossos desvios, é isso que nós temos que crucificar. E como é que nós fazemos isto?
aderindo a Jesus, que é o nosso guia, aderindo a esse novo padrão. Então, aderindo a Jesus, nós vamos evoluir em espírito, e evoluindo em espírito, nós seremos novas criaturas, né? Então, era isso que a gente estava vendo nesse finalzinho aí, na semana passada. E aí, nós vamos dando continuidade com esse novo versículo, ou os versículos de 11 a 16. É interessante que nesses versículos, Paulo vai abrir o seu coração. Nós vos falamos com todo o nosso coração, ele vai falar, né? Ele vai colocar os seus sentimentos à flor da pele. E é muito interessante da gente notar como é que o Paulo, nas suas cartas, nas diferentes cartas que ele escreve, ele vai mudando o tom das suas falas, né? Nesses versículos aqui que ele escreve em Coríntios 2, parece que ele está assim, tomado pela emoção mesmo, quando ele fala que ele abre o coração deles. E ele diz que os coríntios ocupam um lugar de destaque na vida do Paulo. E era verdade mesmo, ele tinha um carinho especial pelos coríntios, né? E aí ele pede que os coríntios também abram os seus corações para ele e para os seus auxiliares, o Tito, o Timóteo, todos aqueles que ele enviava lá para Coríntio, para ver como é que estavam as coisas, né? E isso é aquela lei de reciprocidade que deve existir entre todos nós, né? Então, eu abro o meu coração, você abre o seu coração, e nós trocamos amor. Não é isso? Olha que bacana que é isso, né? Infelizmente, a gente às vezes abre o coração para trocar farpas, né? Para trocar palavras rudes, né? E isso daí Jesus não aconselha esse tipo de reciprocidade de jeito nenhum, né? E aí o interessante aqui é que Paulo vai tratar os coríntios como se fossem seus filhos. Ele diz: falo-vos como se vocês fossem meus filhos. E aqui a gente vai poder interpretar que o Paulo ainda os considerava crianças, crianças espirituais mesmos, né? Que precisavam assim de orientação, de muita paciência, para que entendessem aquela mensagem que o Paulo estava passando para eles. E aí, então, nos versículos que se seguem, ele vai usar uma retórica mais forte, que é uma retórica de contrastes, né? E ele vai fazer assim essas palavras contrárias, opostas, em relação exatamente a essas forças que lutam entre si. Porque a nossa vida, né, o nosso mundo é dual, né? É, são forças que se opõem umas às outras e dizem que a gente precisa, para conhecer o bem, a gente precisa saber o que é o mal. Então, essas forças lutam, são forças antagônicas, que lutam entre si para que vença a melhor. E a melhor é sempre o bem. Então, ele vai colocar coisas como justiça versus a impiedade. Ele vai colocar coisas como luz em oposição a trevas, como Cristo em oposição a Beliar. Beliar era um deus lá dos pagãos, né? Como fiel em oposição a incrédulo, e principalmente Deus em oposição aos ídolos, porque eles tinham aquele atavismo de ser idólatras, né? Então ele fala isso, essas forças antagônicas, elas não se afinam uma com a outra. O bem não se afina com o mal.
é como se fosse um par incoerente, né? Embora eles coexistam, embora eles lutem, vamos dizer assim, eles são díspares, são diferentes. E a gente, né, que vive nesse mundo dual, nós não podemos jogar nos dois times, minha gente. Isso que é o importante, né? Não dá para ser fiel a Deus e aos ídolos. Não. Eu tenho que ter coerência, eu tenho que escolher um caminho. Então, o que Paulo estava querendo dizer é que não dá para trair a fé que ele estava ensinando para os coríntios, com comportamentos mundanos, com comportamentos inadequados. Então, isso é uma coisa que é incoerente, né? E aí ele vai dizer exatamente isso. O que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Nós é que somos o templo do Deus vivo, como disse o próprio Deus. Essa ideia, né, essas frases de Paulo, são tiradas das escrituras do Velho Testamento, porque o Paulo usava, como a gente sabe, muito o Velho Testamento para dar autoridade a tudo aquilo que ele falava, né? Então, ele vai falar sobre que nós somos o templo do Deus vivo, né? O nosso coração, o nosso interior é o santuário do Deus vivo, né? Então, essas palavras elas foram escolhidas pelo Paulo para mostrar que a vinda de Jesus selava uma promessa de Deus para os hebreus, porque sempre nos profetas, nas profecias, foi prometido o Salvador, o Messias, né? Desde o tempo de exílio, lá na Babilônia. E aí Paulo vai dizer que o maior exílio que os hebreus tiveram não foi o exílio na Babilônia, mas foi a morte do espírito, que também é aquele tema que aparece em várias cartas de Paulo, né? Porque a morte do corpo é uma contingência necessária, né? Mas que a morte do espírito é a verdadeira morte. Então, Jesus veio nos tirar desse exílio espiritual, dessa morte espiritual, através da sua ressurreição, né? Ele veio nos provar que a morte não existe, mas não a morte do corpo físico. Quando eu me transformo, eu, eu vivo para Deus, e eu sou o santuário de Deus. Então, a gente vai só fazer eu já até falei isso para vocês, mas a gente vai fazer assim, um resuminho aqui, porque eu tive a oportunidade de escutar uma palestra, uma aula do Haroldo Dutra sobre esse assunto, e eu quis trazer de novo para vocês, para ficar bem claro o que é essa morte do espírito, né? Porque, na verdade, o espírito não morre, o espírito é imortal. Então, essa morte do espírito é uma metáfora, né? E o que ela significa? Significa estagnação. Estagnação no quê? No mal, nas más inclinações. Eu não vou adiante. Eu repito sempre as mesmas atitudes. Se eu sou arrogante, eu continuo arrogante. Se eu sou indiferente, eu continuo indiferente. Então, eu fico estagnado naquele processo ainda inferior que todos nós trazemos. Mas a gente tem sempre que dar um passo à frente. A gente tem que buscar a vida verdadeira, a vida em abundância, que é a vida que o Cristo nos prometeu, né? Então, se eu não faço isso, eu estou na morte psíquica. A morte moral, ela é degenerativa, ela degenera, ela
como que apodrece a criatura em espírito, e isso é o mal. E a vida é o contrário, né? A vida é o movimento para cima, ela me puxa para cima. A vida do espírito é evolução, é processo. Eu não fico estagnada, eu produzo, eu procuro ser melhor a cada dia, eu procuro entender as minhas fraquezas e melhorar na convivência com os meus, nos relacionamentos que eu tenho. Eu procuro ser uma pessoa do bem e fazer o bem, né? E aí o Haroldo vai dizer que tudo que está degenerado tem que ser regenerado, né? Então, é uma coisa lógica, né? Então, se esse espírito está se degenerando, vai chegar num ponto tal que ele vai ter que voltar, igual o filho pródigo. Ele chega até o último, na parábola do filho pródigo, né? Ele chega até o último grau da degeneração, aí ele se sente completamente vencido, e aí então ele começa a voltar para o Pai. É mais ou menos isso. Tudo que está degenerado tem que ser regenerado. E a morte psíquica, o que ela é? É uma postura de vida, é uma atitude que se repete por centenas de encarnações. A pessoa encarna e desencarna e continua sempre no mesmo patamar de atitude, de sentimento, de pensamento, não caminha, né? Essa morte psíquica, elas são todas as imperfeições morais que a criatura pode ter, né? São todos os vícios, não só da criatura, mas de toda a humanidade, né? E que é muito difícil de mudar. A gente vê, a gente está no século XXI e a gente ainda está no olho por olho, minha gente. A gente ainda está num mundo de violência, né? Quando Jesus veio há mais de 2000 anos ensinar a paz, ensinar a fraternidade, o amar ao próximo, o fazer ao outro o que gostaríamos para nós. Olha como demora esse processo, mas estamos todos na mesma nave Terra, aprendendo, né? Então, a gente encarna em culturas diferentes, a gente encarna em séculos diferentes, a gente encarna com novos corpos, mas o nosso espírito é sempre o mesmo. E se ele não progrediu, ele estagnou no erro, né? E é dessa morte que o Paulo está falando nas suas cartas. É por isso que ele fala muito em nova criatura, em nova criação, no homem velho, no homem novo, porque ele está mostrando exatamente, olha, Jesus foi um divisor de águas, ele é um novo padrão, padrão espiritual. Vamos deixar o homem velho para trás, vamos caminhar com Jesus. Mas a gente ainda reluta em fazer isso, né? Então, essa morte consciencial é a consciência que se entregou ao mal, né? Ao desvio, aos prazeres da matéria, à indisciplina, tudo isso que é negativo. Por quê? Porque se afastou das leis de Deus, colocou o ego como seu centro. Agora, a pessoa que está estagnada é porque ela faz tudo do seu jeito, se afasta de Deus, assim como Adão e Eva que desobedeceram e ficaram por sua conta, né? E aí fica nessa repetição, nessa permanência no erro, nessa repetição que não acaba, né? E isso traz consequências. E traz como consequências, né? Se eu vivo dessa forma, com essa atitude, os sentimentos inferiores. É isso que acontece, né? Sentimento de inveja, de mágoa, de ressentimento,
de despeito, de competição, de querer ser melhor que o outro, de querer levar vantagem em tudo. A gente não vê isso na nossa vida? Então, são esses sentimentos que permeiam como consequências dessa morte espiritual, né? Então, isso é um. Agora, a gente tem que entender uma coisa, gente, uma coisa importante, né? Que para que a gente caia nessa morte espiritual, não é com um erro, não é com um desvio, mesmo que ele seja grave, né? Mesmo que ele seja grave, sei lá, eu cometi um assassinato, eu cometi um suicídio, eu roubei, eu lesei alguma pessoa, prejudiquei, mas foi o impulso daquele momento, depois eu me arrependi daquilo, ou pelo menos ficou muito mal para mim, né? Então, eu não, isso não é uma morte psíquica, é um erro que trouxe depois um mal muito grande para mim, claro, vai ter que ter uma reparação, e que me deixou, mas me deixou mal, eu arrependi, né? E eu posso modificar o meu trajeto, eu não vou fazer mais isso. Então, não é porque não existe assim pecado mortal. Antigamente se falava, né? Pecado mortal, pronto, já vai para o inferno. Essas ideias assim supersticiosas não é dessa forma, né? Para que exista uma morte psíquica, essa postura de vida ela tem que ser constante no indivíduo. Ela não muda de uma encarnação para outra. Se ele lesou alguém nos seus bens, é uma pessoa que, em toda posição que ele vai ocupar, ele vai lesar as pessoas que estão ao seu redor. Encarna uma vez, encarna duas vezes, vai fazer a mesma coisa. Se é uma pessoa desviada no sexo, por exemplo, na sua sexualidade, não é porque pontualmente aconteceu alguma coisa, mas em toda a encarnação ela vai fazer sempre as mesmas coisas. Isso que é a morte psíquica. Errar é humano, persistir no erro é que é burrice, né? Então, isso tem que ficar bem claro. Não é porque errou uma vez que vai cair nessa morte psíquica, né? É preciso que essa postura esteja impregnada no caráter da criatura, né? E seguir Jesus, então, é sair dessa vida miserável, que é o único jeito que eu consigo sair dessa morte psíquica, de qualquer erro que eu cometo, né? É caminhar para a vida em abundância que Jesus prometeu, espiritualmente falando, né? Então, é trocar essas coisas por sentimentos mais nobres, por sentimentos de fraternidade, de compartilhamento, de trabalho, de disciplina interior, né? E é bem isso que Paulo está nos ensinando. Ele vai nos dizer que nós somos o templo vivo de Deus, ou o templo do Deus vivo, né? E aí ele vai dizer para que nós não formemos parelha incoerente com os incrédulos. Lembra que eu falei que o mal não tem afinidade com o bem, que eu não posso fazer parelha, fazer par com aquilo que não condiz com os meus sentimentos mais nobres? Não dá para fazer as duas coisas juntas, né? Então, não dá para eu me associar com aqueles que não comungam dos mesmos ideais que os cristãos comungam, né? Não dá para me associar com aquele antigo estilo de vida, com o padrão material da vida, né? E isso vale até para o nosso para muita coisa, viu, gente? Vale para o casamento, vale para fazer sociedades nos negócios. Quer dizer, precisa haver uma comunhão de ideias, de pensamentos, de sentimentos. Lógico que vai haver
vai haver oposições, lógico, mas precisa ter coerência naquelas coisas principais. Assim também os cristãos. E aí ele termina esse capítulo dizendo: de posse de tais promessas, das promessas de Deus, de Jesus, né? Vamos purificar toda a mancha da carne, né? Quer dizer, as coisas materiais que nós trazemos, e do espírito, que são esses desvios todos, e levemos a termo a nossa santificação no temor de Deus. E é isso mesmo o que ele vai dizer, terminando o capítulo 6. E aí, minha gente, oi, Catita, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, então, esse foi o fechamento do capítulo 6. E aí, nós chegamos no meio da nossa carta, da segunda carta aos Coríntios, que ela vai até o capítulo 13. Então, eu resolvi mudar o layout dos slides, que era para descansar um pouco, estava muito esse fundo, muito igual. E aí, do capítulo 7 em diante, eu dei um novo layout. Então, não sei se vocês querem comentar alguma coisa desse final aqui, do capítulo 6, senão eu vou passar. Não vai passar nada, ela passou a rasteira nela, ela caiu. Só para a Kátia entrar. Elo, antes que ela entre, vamos deixar a Kátia falar um oi aqui para a galera. Olá, Kátia. Oi, pessoal, desculpa meu atraso, mas cheguei. Eu estava escutando até então, mas cheguei. Um grande abraço para todo mundo que nos ouve. E está sendo um ótimo programa, como sempre. Muito, muito obrigada pelo carinho de todos. Beijo, meninas. João Paulo Gonçalves também está conosco, é de Paulista, Pernambuco. É Pernambuco, certo? É, Pernambuco. Aqui tentando aprender. Olha que a menina caiu levando, e voltou. Então, enquanto isso, eu vou passar para a Elo explicar. Levei um tombo aqui, um tombo. Eu falei, você se deu uma rasteira. Elo, pode fazer o seu comentário, amor. Não, era só para complementar. Eu não sei até se foi na mesma palestra do Haroldo que eu ouvi isso, mas ele falou dessa morte espiritual e a morte física. E ele falou uma frase que eu achei muito bonita, que ele falou que a morte espiritual é quando você se ausenta da vida. Ou seja, você cristaliza aqueles sentimentos, né, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, e você não muda. E eu, na minha cabeça, eu imaginava assim, uma encarnação, a gente aprende muita coisa, não sei o quê. E tem uma obra da Ivone Pereira do Amaral, que é uma trilogia, ela conta a vida de uma mulher em 3 encarnações diferentes. E na primeira encarnação ela comete vários erros, aí ela volta para o mundo espiritual, começa o segundo livro. Aí eu pensando assim, alguma coisa ela vai aprender e vai voltar melhor. Não, ela comete os mesmos erros. Eu falei, meu Deus. Aí, como era 3 livros, né? Eu pensei, não, na terceira, com certeza ela vai voltar e vai, né, se corrigir. Não, ela faz as mesmas. Eu falei, meu Deus, como é difícil, né? Eu fiquei imaginando assim, de uma encarnação para outra, a gente vai dar uns saltos aí, né? Vai aprender, Mas quando eu li essa trilogia dela, eu falei, minha Nossa Senhora, como é difícil a gente mudar aqueles hábitos que estão tão arraigados, né, na nossa vida, no nosso modo de ser, no nosso modo de falar, de proceder, o quanto é difícil a gente se liberar disso, né, de deixar para trás, de mudar a atitude, eu falei, meu Deus, é muito difícil mesmo, né? E aí o Haroldo, ele faz até uma brincadeira, ele fala assim que todos os espíritos, quando vão encarnar, os mentores falam assim, você é o quê? Aí ele fala, eu sou espírito imortal. E aí o mentor fala, tem certeza? Não, eu tenho certeza, eu sou o espírito imortal. Aí você reencarna e age como um espírito mortal.
Mas eu acho que essa mudança acaba se dando também um pouco porque a gente vai se cansando. Às vezes nem percebe essas deficiências morais que a gente tem, Uhum. mas de uma forma ou de outra a gente vai cansando daquilo que a gente é, né? E aí chega uma hora, começa a buscar. Esse Uhum. momento da É isso busca que mesmo, daí a é. gente se encontra. Por isso que eu falo muito desses programas, as pessoas curtirem, falarem isso, porque hoje em dia a gente usa muito a internet, né? Então essa Uhum. busca vem pela internet. A gente não vai, assim, infelizmente, principalmente depois da Covid, muitas casas espíritas ou igrejas também, principalmente no Brasil. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal as igrejas são bem cheias, mas no Brasil a gente vê muito poucos frequentadores, né? E quando vão frequentar, vão na palestra para ficar dormindo. Isso já era também, né? Tinha os tal dos papapasses, né? Então vão frequentar, ficam lá ouvindo a palestrinha, cochilam um pouco, depois vai lá tomar um passe e fala que está tudo certo, né? Então pronto. Mas assim, a gente vê, ou então comer uma hoxa, né? Então a gente não vê muito pouco das pessoas que ouvem vão na missa, prestam atenção na homilia, vai para casa e discute aquilo com a família, né? Sem forçar, sem imprimir a sua vontade, mas o seu entendimento, mas debater esses assuntos. E nas outras igrejas também acontece. Então, se a gente começar a discutir mais sobre isso, a gente vai. Aquelas pessoas que estão buscando, né, esse despertar, que já cansaram das suas próprias falhas morais, mesmo entendendo que elas são umas falhas, mas já começar a buscar alguma coisa que aquilo já está cansativo. Então, isso ajuda muito. A gente está saindo de um setembro amarelo, né? Que a gente é o mês do a gente não pode falar a palavra aqui, mas é o mês do combate à vida, vamos dizer assim, Uhum. da destruição da vida. Então, infelizmente, são pessoas que chegaram nesse estágio e não encontraram situações. Isso, por exemplo, isso tudo que a Sandra explicou até agora, né, que é esse morto-vivo, a pessoa está morto-vivo e acha que, né, ok, vou continuar um morto agora. Não, mas você vai estar vivo também, só que morto. Vai estar na mesma situação, né? Olha, agora eu compliquei aqui a frase, hein, Sandra? Mas é buscar essa vida enquanto tá em vida, que é essa luz, né? Essa alegria. Porque não existe um morto alegre, que não esteja alegre, é um vivo que não esteja alegre. Né? Essa vida, essa alegria que traz para a gente. É olhar para as coisas e sentir gratidão, mas gratidão mesmo, aquela coisa que vai de dentro do coração e te sorrir e fala, uau, né? Isso é a vida, essa música que a gente ouve, ouvindo vocês falarem, é isso que traz para a gente, essa vontade de, sabe, de trazer aquilo de dentro da gente, fazer aquilo crescer de dentro da gente, né? E aí, claro, eu ouvi, agora eu vou sair um santo? Não, mas já começa a ouvir, e aí depois é que a Sandra falou, vamos praticar, né? Vamos para a prática agora. Vai cair. Você não vai ser um morto-vivo porque você caiu uma vez. No meu caso, já caí mais que uma, viu, Sandra? Mas eu ainda não sou uma morta-viva. Eu tô no limbo ali. Mas a Não, gente ficou bem claro essa questão, né? Porque nós somos espíritos imperfeitos ainda, né? Estamos num mundo imperfeito. Então, não tem condição de você não errar, porque você não automatizou. Não é porque você sabe a teoria que você automatiza, né? Agora, precisa insistir, insistir, porque crescer dói. Crescer espiritualmente dói mais ainda, precisa de sacrifício. Por isso que tem essa ideia da cruz, da crucificação. É uma coisa penosa, não é fácil. Mas você tem que, quando você está desperto, porque infelizmente a grande parte nem despertou. Então, quando você está desperto, você tem que insistir, perseverar para sair desse estágio, mas é difícil, a gente erra e erra de novo, porque esses sentimentos inferiores fazem parte do ser inferior que nós somos, né? Então, isso não significa uma morte espiritual, né? É um aprendizado. Você tá. Agora, o que ele falou? Quando isso se torna uma atitude sua em todas as encarnações, quando aquilo está impregnado em você e você não muda, não faz esforço,
ou nem percebe, ou tá bom assim. Você vai passando, você muda de corpo, muda de país, muda de cidade, mas age sempre vai ser sempre um serial killer, por exemplo, né? Sei lá, é o cara que lutou nas guerras lá do, sei lá, lá do começo, lá daquele pessoal que só guerreava. A gente assiste aqueles filmes, é só guerrinha, matando um outro ali. Ele impregnou aquilo de tal forma que ele vai encarnando, encarnando, e ele está sempre querendo guerrear de alguma forma, matar alguém. E passa outra também, e passa outra também. Isso daí que caracteriza esse fechamento, esse embrutecimento, né? Mas se eu sou despertada, eu posso ser despertada e eu tenho os meus erros, caio, mas eu me volto sempre para Deus, para Jesus. Eu estou fazendo a minha evolução devagar e sempre, né? E hoje em dia nós temos os meios de divulgação. Paulo tinha as cartas. Olha a dificuldade para Paulo passar essas cartas para falar tudo isso que ele tinha que falar, né? E foi o meio que se conseguiu através do Império Romano, que foi uma possibilitação, uma possibilidade de fazer chegar isso para todos os cantos. Hoje nós temos a internet. Se a gente der uma olhada, a maior parte das pessoas gostam de fazer o quê com a internet e nas redes sociais? A maior parte. Gosto de bisbilhotar a vida dos outros. Vem o bisbilhotar em sala de passo. Não é? Fica lá vendo o que aconteceu, quem postou, quem não postou, quantos seguidores, quantos não sei o quê. As redes sociais são maravilhosas. Agora, existem as tendências. O que você gosta de procurar nas redes sociais, na internet? Então, tem palestras maravilhosas, tem estudos maravilhosos, tem orações, tem. E não é só isso, tem coisas boas, muitas coisas boas da história, programas científicos, coisas que Música. traz. Oi? Música também. Músicas maravilhosas, coisas que preenchem a sua alma, o seu espírito. Quanto mais pessoas se interessarem por isso, mais a mente vai estar mais ligada, mais elevada, né? Mas ainda estamos usando mal os instrumentos, as ferramentas que Deus nos possibilita, né? Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar. Graças a Deus temos aqui, né? Essa possibilidade para quem nos ouve e para nós mesmas, porque quando a gente fala, a primeira que ouve sou eu mesma. 2 ouvidos. Posso colocar, Sandra? Isso, por favor. A gente vai entrar, então. Quer pôr a Deixa eu página inteira? vou botar aqui. Onde é que eu ponho isso aqui, meu Deus do céu? Embaixo. Ah, é embaixo. Aqui. Isso. Tudo bem. Então, nós vamos entrar nos capítulos 7, e dos capítulos Só que 7 não a foi, 13, Sandra. agora, né? Não foi. Tem que clicar melhor. Não foi o quê? Não Não está em aumentou, página Sandra. inteira. Não está em modo de apresentação. É lá mesmo, só que tem que clicar. Acho que você que não clicou, certo? Nossa, espera um pouco, porque agora eu não sei nem sair daqui, peraí. Se você der um ESC. Porque sumiu tudo aqui nesse Dá um coisa ESC. aqui. Peraí, vou pôr no ESC. Já mudou a página. Pronto. Agora. Deixa eu só dar uma olhada aqui na apresentação de slide, se é isso que está. No começo. Que está me atrapalhando aqui. Agora vai melhorar, quer ver? Vamos ver. Ver se vai dar certo agora. Deu Isso. certo? Sim, agora volta o slide. Então. Mas está na segunda tela, viu? Tá bom, essa tela já tá bom. É nessa que eu quero começar. Porque ele vai começar no capítulo 7 a falar sobre o encontro com o Tito na Macedônia. Vai mudar um pouco de assunto aí, porque a gente já viu que essa carta ela é engraçada, ela vai e volta e ela dá umas mudanças de assunto, né? E vocês se lembram que que o Paulo estava muito infeliz, ele chorou, ele mandou uma carta
depois ele mandou o Tito para ver o que estava acontecendo, e ele estava lá esperando o Tito, e o Tito não chegava, mais ou menos esse tipo de coisa, né? Então, ele estava lá na Macedônia e havia muitas acusações pairando sobre o Paulo, né? De que ele não amava os coríntios verdadeiramente, de que ele era abusivo, de que ele era manipulador, autoritário, que ele queria impor o modo dele pensar, né? Então, nessa carta, nesse trecho dessa carta, ele vai pedir para os coríntios abrirem os seus corações, para ele e para os companheiros dele, né? Então, Paulo abre o seu coração para os coríntios e diz que esse coração dele estava partido, porque ele estava expressando a sua angústia por todos esses mal-entendidos que aconteceram, né? Esse estremecimento do que ele achava, o Paulo achava, da amizade que havia entre eles. Então, o Emmanuel lá em Vinha de Luz, ele vai falar isso, né? Muito diversa surgirá uma comunidade cristã se os discípulos atenderem à solicitação de Paulo. Quer dizer, que todos sejam recebidos com o coração aberto, né? Então, ele estava em Troade, na verdade, esperando o Tito ali, né? E estava muito ansioso. Então, ele escreve isso aqui, ó. Quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum, mas sofremos toda espécie de tribulação, por fora lutas, por dentro temores, né? E é interessante, porque quando a gente conhece Paulo, né, a gente tem estudado muito sobre ele. Ele tem esse caráter decidido, né, firme. Ele, quando ele quer, ele vai e faz. A fé do Paulo é imensa, né? E a gente, então, fica pensando, ele nunca vai ficar desanimado. Como é que ele vai ficar com o coração fechado, assim, triste, abatido, né? Porque ele mesmo é aquele que prega a fé, que prega a esperança, né? Como é que ele poderia estar ansioso? E ele estava ansioso, esperando o título voltar, né? Mas acontece que todos somos humanos, né, gente? O Paulo era humano. Tem um livro que eu estou lendo a respeito do Pedro, se chama Humano, excepcionalmente humano, falando a respeito do Pedro. E assim somos todos nós, e assim são todas as figuras, né? Humanas. Então, tem emoções, tem ansiedade, né? Mas não significava para Paulo, por exemplo, deixar isso para lá, não ligar para o que estava acontecendo. Ele sabia lidar com a ansiedade dele. E é isso que a gente precisa fazer, minha gente. Essa questão, a Joana de Ângeles fala muito sobre isso, né? A questão do autoconhecimento, de você conhecer os seus sentimentos, as suas emoções, de você saber lidar com as suas emoções. Não fingir que elas não existem, ou empurrar para baixo do travesseiro, ou ignorar. Não. Né? Se eu estou com raiva, eu tenho que lidar com essa emoção e pensar: por que eu estou com raiva? O que isso está trazendo para mim, na minha vida? Como é que está mexendo comigo esse sentimento? Né? Se eu estou ansioso, por que eu estou ansioso? Né? Vamos ficar mais tranquilos? Qual é o motivo? O que está me levando a ficar assim? Então, eu acho isso. Paulo sabia lidar com a sua ansiedade, sabia controlar isso. Mas, claro, exige toda essa interiorização e exige muito esforço por parte de todos nós para fazer uma coisa dessas, né? E ele estava expressando a sua angústia
Mas depois que o Tito chegou com boas notícias, ele se sentiu aliviado. E a gente não pode deixar de lembrar que essa carta, eu já tinha falado para vocês, é como se fosse um álbum de fotografias, assim, uma colagem. Ele diz, os estudiosos dizem que são várias cartas unidas numa só, né? Vários pedaços. Talvez até esse trecho seja alguma outro trecho, um bilhete, alguma coisa assim, outro tipo de carta, né? E então existem capítulos que Paulo abre o seu coração, abre os seus sentimentos, a sua ansiedade, né? Outros capítulos são mais calmos, outros capítulos têm um tom mais combativo, argumentativo. Então, é dessa forma que funciona essa carta. E daí ele vai falar, né? Se vos entristeci pela minha carta, aquela carta severa, que nós já falamos lá no início, é uma carta que ele chorou muito, né? Que ele falou duro com os coríntios. Ele fala: se eu vos entristeci, não me arrependo. Vejo que a carta os entristeceu por pouco tempo. E ele diz: mas agora eu me alegro, porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. Vós vos entristecestes segundo Deus. Olha que interessante que ele está falando. Como é que será isso? Entristecer segundo Deus. E ele termina falando assim: a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo a morte, a tristeza segundo o mundo leva à morte. Então, o que é essa tristeza segundo Deus? É o Emmanuel que nos esclarece, como sempre, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai dizer que existem dois tipos de tristeza. A primeira é aquela que impulsiona a criatura a resolver os seus problemas, a resolver os seus conflitos, tanto os conflitos internos quanto os externos, né? Existem dois tipos de tristeza. Então, é esse. A segunda, segundo o Emmanuel, é o caminho para a morte, que simboliza aquela estagnação, aquela vitimização. A pessoa fica na lamentação, a pessoa fica na revolta, ela não caminha, ela não busca, ela não se transforma, né? Essa tristeza de vitimização prende o espírito, segundo Emmanuel, nas teias das reencarnações corretivas e perigosas. Olha que interessante que ele vai falar sobre isso, né? A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo a terra. O estudioso Wright, ele vai exemplificar, eu achei muito bacana trazer para vocês, esses dois tipos de tristeza com o próprio comportamento de Pedro e de Judas, né, os dois apóstolos, por ocasião da prisão e crucificação do Cristo. Então, o que ele explica? Que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Mas depois disso, ele chorou intensamente, ele se arrependeu amargamente, ele passou um período de embotamento que ele se achava a última pessoa da Terra, né? Mas depois disso, ele deu a volta por cima e se tornou o líder dos apóstolos, ele se tornou o divulgador da doutrina de Jesus, ele se tornou ativo, ele não ficou preso naquela frustração, naquela decepção toda que ele passou, né? Então, essa é a tristeza que leva à salvação. E aí ele vai dizer que Judas, infelizmente, depois da traição, ele também ficou super desesperado, porque ele amava realmente Jesus, né? E aí ele toma a atitude de tirar a própria vida.
E essa seria, então, a tristeza segundo a carne, né? Aquela que nos arrasta para baixo, que, que nos prende nas teias da reencarnação para fazer toda a reparação necessária. Então, são dois resultados diferentes. E é por isso que Paulo, então, escreve isso que nós acabamos de ler nesses versículos, né? Porque ele ficou muito feliz com o fato de que a tristeza que ele causou para os coríntios, com a sua carta severa, né? Levou os coríntios a se arrependerem, a retornarem com aquele amor para Paulo, né? A mudarem os seus comportamentos. Eles não fecharam os corações nem para Paulo, nem para Tito, nem para os que foram até lá falar em nome de Paulo, né? Então, eles repensaram e corrigiram o rumo. E então, essa tristeza, ele fala que foi uma tristeza segundo Deus. Achei legal essa ideia, eu não tinha pensado nem um pouco sobre isso aí. E aí, agora ele vai falar sobre outro assunto. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos continuar? Pode? Então vamos. Então vamos lá. Porque essa carta, ele fala muito sobre a questão da coleta. Ele vai usar o capítulo 8 e 9 para falar sobre a questão da coleta de dinheiro mesmo, né? Que ele tinha prometido a levar para Jerusalém, lá para a igreja de Jerusalém, lá para Pedro, né? Então, uma das finalidades dessa carta também é falar sobre isso, né? E ele passava, a gente sabe disso, em todas as comunidades que ele formou e que ele passava, ele sempre arrecadava recursos que depois ele levava lá para a igreja de Jerusalém. Isso ele está relatado em outras cartas dele, em Coríntios 1, em Gálatas, em todos eles, né? E nesses dois capítulos, 8 e 9, ele vai exatamente convocar os coríntios a serem generosos. Então, ele vai falar que a generosidade também faz parte da, de ser cristão, de se preocupar com os outros, mesmo que eles não conhecessem, né? Então, ele envia, junto com Tito, alguns outros encarregados de arrecadar esses recursos, né? E ele recomenda, através dessa carta, que eles sejam bem recebidos pelos coríntios, né? E ele diz que ele queria que a Acaia, porque Coríntio ficava na região da Acaia, né, fosse tão generosa, essa região, como foram aqueles da região da Macedônia, porque lá os filipenses e os tessalonicenses, todos eles contribuíram muito para esses recursos. E eles queriam, então, que acontecesse o mesmo com os coríntios, né? O Bortolini, ele vai dizer que esse capítulo 8, Bortolini é um estudioso, né? Um livro que a gente leu para poder trazer para vocês aqui. Ele vai dizer que esse capítulo 8 teria sido uma outra carta que o Paulo enviou para o Coríntio, depois da reconciliação com eles, e que o portador era o Tito, e que agora foi aí encaixada na segunda carta aos Coríntios. Pode ser que sim, pode ser que não, não sabemos, né? Então, ele vai dizer isso. Visto que tudo tendes em abundância, então ele está falando lá para os coríntios, né? Não só recurso material, olha que interessante. Vocês têm fé, eloquência, ciência, zelo, caridade, olha que interessante. Procurai também distinguir-vos nessa obra de generosidade. Então, vocês têm um espírito bom
Então, sejam generosos também para com aqueles irmãos, né? Fazendo essa caridade. Não digo isto para vos impor uma ordem, ele fazia muita questão de deixar claro isso, mas citando-vos o zelo dos outros, quer dizer, do pessoal da Macedônia lá, dou-vos ocasião de provardes a sinceridade da vossa caridade. Por que e para que partilhar? Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber, né? Porque essa questão é uma questão para os judeus lá, né? A questão da partilha, da esmola, era uma tradição desse povo, né? Então, mas aí ele vai colocar de uma forma diferente, que ele vai colocar como partilhar, compartilhar, dar de bom grado, não como uma obrigação, não como uma coisa imposta, mas alguma coisa que vem do coração. Isso é bom para a gente entender também, viu? Porque muitas vezes a gente fica se achando na obrigação, né? De dar alguma coisa, né? Então, ele vai dizer o seguinte: por que partilhar? Para que partilhar? Para que os sofrimentos dos que têm poucos recursos possam ser minimizados, como com o que os outros têm em excesso. E aí Paulo vai escrever: no presente momento, o que para vós sobeja suprirá a carência deles, né? Assim haverá igualdade, como está escrito. Está escrito no livro de Êxodos. Em Êxodos, porque o Paulo pega do Velho Testamento, está escrito: a quem recolhia muito, nada lhe sobrava, e a quem recolhia pouco, nada lhe faltava. Então, Paulo tira de Moisés essa ideia para ser um argumento para que os coríntios fizessem essa partilha. Aí a gente vai lembrar um pouquinho, vou parar nesse slide, mas só para lembrar lá do Livro dos Espíritos, na questão 768, a questão da lei de sociedade. O homem não pode progredir sozinho, porque ele não tem todas as faculdades. É preciso que haja esse contato, esse compartilhamento, porque uns completam os outros, porque eu posso assegurar o bem-estar dos outros e progredir. Todos juntos progredimos mais facilmente. E isso serve para questões espirituais, intelectuais e também materiais, né? Porque só assim é que as sociedades ficam mais igualitárias, sem tantas diferenças. Então, a gente sabe que a sociedade ideal é utópica no nosso estágio de evolução. Não dá para ter uma sociedade igualitária totalmente, né? Os primeiros cristãos, eles acabavam por compartilhar as coisas que eles tinham, tanto os que atravessaram o deserto com Moisés, né, que compartilhavam tudo o que eles tinham, como os primeiros cristãos lá depois que Cristo foi crucificado, né? Mas hoje a gente sabe que por causa do egoísmo isso não é tão fácil, né? Então, a criação, a gente sabe, é feita na diversidade. Então, somos todos diferentes em aptidões, em grau social, em cultura, somos todos diferentes, mas somos todos um só, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E estamos juntos para nos auxiliarmos uns aos outros. E era isso mesmo que o Paulo estava falando e estava pedindo. Então, eu vou. Cadê aqui? Eu vou parar nesse slide. E aí. Interessante esse. Né, porque nós já estamos no nosso horário. Deixo Interessante com você. quando você fala da diversidade, porque é onde a gente entende essa maravilha de Deus, né? Porque a gente não precisa nascer, a gente não precisa ter que aprender tudo. A gente acaba se complementando um ao outro.
né? E também não precisamos querer ter tudo, a gente também se complementa um com o outro, né? Acho que é interessante isso. E essa observação das pessoas que estão ao nosso redor, as qualidades deles, os defeitos do outro, a gente começa fazendo. Eu acho que até um pouco exercício da inteligência também, né? Então, acho que Deus, né, usa essas adversidades exatamente para que a gente vá construindo o nosso eu, à medida que a gente, no caminho que a gente decidir, né? Eu acho interessante isso. Eu acho que, né, dessa forma, na diversidade, você constrói aceitação, você constrói respeito, você constrói inclusão, né? Tudo isso que a gente está tentando fazer na nossa sociedade de uma forma ainda meio capenga, mas que é isso, quer dizer, as pessoas não são iguais, os espíritos não são iguais, cada um tem a sua aptidão, o seu lado, né? Mas temos que nos igualar em amor, em respeito. Eu acho que quando a gente entender isso, a gente vai estar num outro patamar, né? Por enquanto, a gente não entende ainda. A gente quer passar uma régua, por isso que nós temos ainda sociedades totalitárias, né? Porque assim, não, tem que ser todo mundo assim, passa uma régua, mas não dá, isso não é verdadeiro. Então, é o aceitar, é o trocar, eu tenho uma coisa, eu passo para você. Porque as pessoas, quando têm algo. Eu lembro uma amiga que eu tinha, quando eu comecei no Espiritismo, acho que até já falei isso, que ela dizia assim: olha, se você tem uma receita de bolo, passa para sua amiga. Porque às vezes a gente tem uma receita que a gente fala, não vou falar para ninguém, porque quando for na minha casa, só eu sei fazer. Né? É aquela coisa do egoísmo A ainda. egoísta, Ah, a isso daqui egoísta. não é. Ou às vezes agora aqui no nosso estudo, eu vi uma coisa muito bacana, não vou passar para ninguém, porque daí eu mostro. Ainda é uma ideia centrada, egoísta, que às vezes passa pela gente. Não pode ser que não passa, passa pela gente. Mas depois você fala, não, eu compartilho, porque a outra pessoa vai ver de outra forma, vai me ajudar mais, vai ajudar os outros, talvez mais do que eu com isso que eu estou na mão. Ela vai ter mais possibilidade. Essa coisa da troca, de você querer que o outro, é isso, querer que o outro seja tão feliz quanto você é. Isso a gente ainda não consegue fazer inteiramente. Mas estudando Paulo e compreendendo isso, a gente já vai fazendo melhor. Quando dá vontade de segurar, você fala: não, eu vou dar para minhas colegas também. E as coleguinhas vão cobrar a receita do seu bolo. Não é não, Catielo? Com certeza, com certeza. Os bolos da Sandra são sempre maravilhosos, principalmente os bolos espirituais. Então, a gente sempre quer compartilhar. E o nosso coração fica sempre muito mais feliz quando a gente consegue perceber a grandeza do doar. Volto sempre para uma coisa que faz muito sentido para mim, eu gosto sempre de falar, não sei se eu fico sendo muito repetitiva, mas cada vez que a gente doa, que a gente compartilha, que a gente se dá ao universo, abrimos no nosso coração, no nosso ser, muitos mais canais de receber. Então a gente acaba, enquanto a gente doa, a gente é muito mais capaz de compreender as dádivas de Deus caindo sobre nós. Então, cada vez que eu distribuo, que eu compartilho, eu vou me sentir mais abençoada. E aí, com certeza, eu vou ter mais coisas para compartilhar, porque mais coisas vão me chegar e eu vou conseguir perceber. Então, é
um caminho que nunca para, é um círculo que nunca para. E é sempre, a gente fala que é a espiral ascendente, porque a gente vai crescendo para o céu, né? Vai se abrindo num círculo ascendente. Eu acho isso muito bonito e entendo que nós chegamos aqui onde nós estamos hoje exatamente por causa disso. Exatamente porque nós percebemos o quanto isso fez bem para nós e a gente não se continha de tanta alegria, de tanta felicidade em descobrir isso, que a gente queria de toda forma compartilhar. Então, é bem a prova de tudo isso mesmo, né, Sandra? É isso aí. Eu acho que a lei, eu Dando acho que que a se lei é recebe, natural. né? Oi? Olha, Elô. Não, eu acho que é a lei natural mesmo, né? Acho que quanto mais você dá, mais você recebe. Só que a gente não tem esse entendimento, ou a gente não, pelo menos até pouco tempo atrás, a gente não tinha esse entendimento. Parece que quando você tem, você quer segurar para você, porque parece que você está ganhando, e quando você está compartilhando, parece que você está perdendo. Então, esse sentimento, acho que tem que ir se ajustando, tem que ir mudando as nossas vidas, para a gente entender que quanto mais eu compartilho, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Eu tenho que ter esse entendimento, que essa é a lei natural, né? A lei natural é assim. O nosso egoísmo que às vezes não deixa enxergar isso. É a lei áurea, né? Fazer ao outro o que gostaria para você. Né? Como é bom quando a gente recebe alguma coisa, ou quando alguém se preocupa com a gente, ou você está precisando disso, olha, eu tenho isso aqui, seja material, seja espiritual, seja, né, do seu sentimento. Como é bom você, né, você se sente apoiado, você se sente cuidado, é uma coisa que deixa a gente mais forte. Ora, então nada melhor do que a gente fazer isso primeiro, né? Fazer aos outros. Eu lia a respeito das bem-aventuranças que nós vamos falar, né? Eu lia sobre que nos textos bíblicos essa regra áurea já existia, mas em muitos lugares é assim: não faça aos outros o que não gostaria que os outros te fizessem. Mas que Jesus falou assim: faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Já sai da negação. É sempre a ação primeiro, né? E sai da negação, né? Sai da negação. Sai da negação. Muito bem. Meninas, Aliás, olha... pode falar. Aliás, não, eu ia dizer, Jesus sempre saiu da negação, né? Mesmo os 10 mandamentos, que eram tudo não faça, não faça, ele completava com faça, faça. É interessante. Porque acaba te colocando como o primeiro elemento da ação, né? Faça para receber. Então, faça aos outros o que gostaria que te fizesse. Então, faça primeiro para receber. Né? Eu gostei, muito bom, obrigada. Mas, meninas, olha, estamos já com 1h26 de programa. Que delícia estar com vocês. De novo aprendendo. A nossa Manuela Ricciardi está aqui hoje com a gente. Oi, Manu, linda. Muito bom. A Manuela faz parte do estudo do livro Paulo Estevão. Temos aqui a Alzenise Calquete também, com Cíntia Barreto e família. Um abraço para todos vocês, para a família inteira, tá, Alzeni? E o nosso, o querido João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco. Vou ver onde é essa cidade, hein? Do Tavares com a gente, a Kátia já entrou, e a nossa Lucélia vai estar assistindo gravado, assim como algumas outras pessoas também que vão assistir gravado, depois vão comentar com a gente aí o que conseguiu entender, o que tiraria de produtivo, né? Tiraria desse estudo de hoje, não de produtivo foi tudo, né? Mas de mais importante para você, para a sua vida, né? É legal, comenta isso com a gente, já vai ajudar a gente a fazer aquilo que eu comentei no começo do programa, movimentar a internet para fazer com que esse programa, caso você ache pertinente, chegue a mais pessoas, tá bom? E aí, eu vou dar já os recadinhos antes de passar a palavra para vocês, tá bom?
O recadinho hoje é bem tranquilo também. O principal é: continuaremos com a nossa Sandra Boari na terça-feira que vem, falando sobre os Coríntios, segunda carta aos Coríntios, só que agora estamos no capítulo 7. E podem assistir ao vivo do Brasil às 16 horas e de Portugal às 20 horas, através dos canais do YouTube, Web Rádio Estacão, desculpa, o YouTube é Estação da Luz, tracinho Tavares, e pelo Facebook é Web Rádio Estacão da Luz RN, tá bom? E ainda, vocês vão poder assistir através desses canais, o estudo que eu falei aqui do livro Paulo Estevam. Nós estamos na segunda parte já, no capítulo 3. Na 12ª leitura, estamos no capítulo 3 e poderão assistir no dia 4 de outubro. Seremos eu e a Soninha, que hoje não pôde estar conosco ao vivo. Brasil, 16 horas, também Portugal, 19 horas, tá bom? Com vocês. É interessante porque a gente está falando, estamos numa parte do livro que começam as viagens de Saulo de Tarso, né, Kátia? A Kátia esteve com a gente a semana passada. Começam as viagens e a gente vai acompanhar tudo isso que essas meninas estão explicando para a gente, né? Que logo ele vai estar nessa parte toda das cartas, que a gente vai fazer questão de deixar, assim, a Kátia falar pra caramba, porque ela tem muito conteúdo para trazer para a gente, porque a gente vai ver o outro lado. Aqui nós estamos falando sobre as cartas em si. E no livro Paulo Estevam a gente vai ver o outro lado, né? O que aconteceu antes que ele encaminhasse essas cartas, mas não só, a gente sabe o que aconteceu, porque elas explicam, porque mandou a carta para os Coríntios, mas assim, todo o backstage geral, né, de todo mundo naquele momento na vida de Saulo de Tarso. Bem bacana, porque ele ainda está Saulo nesse nosso caminho, tá? Nós temos amanhã o Evangelho, não estou com cartaz, aqui temos amanhã o Evangelho, por Emmanuel. A Web Rádio Estação da Luz apresenta sempre o Evangelho às 18h05, tá bom? Estejam conosco aqui, acompanhem esse estudo, no nosso caso, é o estudo do Livro dos Espíritos, tá bem? Que é Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E, olha só, as meninas, né, a Kátia e a Sandra, estão junto com a Sonja Lobo num programa maravilhoso. E a Kátia vai falar pra gente. E amanhã não, quinta-feira, desculpa, hoje é terça. Quinta-feira vai estar com elas o Luiz Armando, essa enciclopédia ambulante, versão masculina, porque a versão feminina nós chamamos de Kátia Boeloni, né, Kátia? Pode falar, Kátia, sobre o programa de amanhã. Gente, de jeito nenhum me comparem, porque eu não chego nem perto dele. A gente está estudando agora a criação. Nós vamos entrar na criação agora. Terminamos sobre a matéria, a energia, e vamos trabalhar sobre a criação. E nessa próxima semana eu não estarei, estará a Sonja, a Sandra e Luiz Armando. Mas não me comparem com o Luiz Armando, que eu não chego nem aos pés. Para quem não conhece, acompanhe o Luiz Armando, ele tem programa aqui na rádio também, na Web Rádio Estação da Luz, junto com o Regis, às vezes ele está sozinho, às vezes está com o Regis. Isso é vantagem, a gente estar em grupo, né? Porque quando um não consegue, entra o outro e todo mundo se ajuda. Tem a ver com o que a gente aprendeu hoje, hein, Sandra Vale? Todo mundo se ajuda, né? Maravilha. E Kátia, Elô, Sandra, a gente só tem mesmo que agradecer, porque isso que vocês fazem, não sei se vocês repararam, a Sandra falou assim, eu mudei o cartaz porque eu acho que vocês já estavam cansados daquele. Olha a preocupação dela. Até a parte visual, além do conteúdo, a parte visual, ou seja, abraçar o carinho dela, né, de todas essas meninas, o carinho delas para conosco, que vamos assistir essa aula incrível que a gente tem, e eles têm cuidado em todos os detalhes. Então, muita gratidão, Sandra Boari, Kátia Boloni, Luísa Assunção, por este programa. Tem a Sonja também, que agora não está conosco, a Sonja está abraçando outros programas aí, maravilha, vamos distribuir. E essa gratidão é nossa, né? Minha e de todas as pessoas que estão assistindo, que eu falei aqui, a Alzeni, a Manuela, ela disse que gostou muito. Quem não tem, né, Manu? Eu gostaria que um dia você conhecesse essas meninas pessoalmente também. O João Paulo Gonçalves, a nossa Lucélia não está ao vivo, mas a Lucélia vai ouvir, a gente está com você, tá?
E todas as outras pessoas que não se identificaram também, a gente vê aqui que tem mais pessoas, mas não tem problema, não precisa se identificar, o importante é que a mensagem chegue até vocês e que vocês distribuam, como é, Sandra, que não anotei a frase, ó, eu sou disléxica e da memória fraca, não é fazer aos outros, é fazer aos outros o que eu gostaria que me fizessem, a ação é minha primeiro, então é isso mesmo. Façam isso, divulguem, seja você o autor da primeira ação, né? E agora, meninas, muito obrigada. Começando pela Sandra Boari. Eu vou te deixar por último, daí você faz nossa oração, tá? Sandra Boari. Eu agradeço do fundo do coração a todos, a vocês, minhas amigas, ao Tavares, e é muito bom estar aqui. A gente acha que vocês já estão ficando cansados, né, de, de toda semana estarmos, mas o conteúdo, não ligue para a pessoa, ligue para o conteúdo das cartas de Paulo, que são maravilhosos e que realmente, se bem compreendidos, modificam as nossas vidas. E é isso que é o principal. Vamos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Grande abraço a todos. Kátia Borloni. Eu também só tenho que agradecer cada vez que a gente se encontra, cada vez que a gente se reúne aqui, é um super banquete para o nosso coração, para a nossa alma. Então, muito obrigada, Sandra, muito obrigada, meninas, muito obrigada aos ouvintes e muito obrigada a Deus por permitir que a gente esteja aqui. Um beijo grande a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Elô. Também muita gratidão, muito carinho, né, pela atenção de todos que participaram dessa live. E com certeza nós somos muito abençoados por todos esses ensinamentos que a Sandra trouxe, né, com muita amorosidade. Então, desejo a todos uma semana abençoada, muita paz, muita saúde e que estejamos todas juntos, nós desse lado e todos vocês do outro lado, na próxima terça-feira. Muito bem. E você faz agora a nossa oração? Isso, pode deixar. Tá. E essa oração, essa imagem que eu vou colocar agora, foi uma imagem feita pela a gente está falando aqui da internet, né? Hoje também. Então, essa imagem foi uma imagem feita pela internet, né? Através da carta de Públio Lentulus, que encaminha o imperador Tibério. E essa carta faz um retrato físico de Jesus e moral. Eu joguei essa carta na internet e pedi para eles que criem para mim uma imagem do rosto de Cristo baseado nas características que Saulo de Tarso, desculpa, que Públio, Saulo não sai de mim, né? Que Públio Lentulus, né, que foi Emmanuel, encaminha para o imperador Tibério. E ele devolveu essa imagem maravilhosa que eu vou colocar aqui enquanto ele faz a nossa oração. Tá, pode deixar. Então, vamos mais uma vez serenando nossos corações, nossas mentes e sintonizados com esse grupo amoroso para a nossa prece de encerramento. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem impor condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, e a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar reconhecimento. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.